Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com Teoria de Tudo. Deixa eu me achar na tela aqui, né, para você. Agora sim. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Segunda-feira, né? Segunda-feira a gente dá umas clicadas diferentes. Começando esse céu azul, esse dia bonito, maravilhoso. Dia 12 de maio de 2025, 10 horas 13 minutos. O Teoria de Tudo está começando em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz, não é? E hoje eu ouvi na CNN, né, eles dizerem por toda a plataforma. A gente tem dito isso há muito tempo aqui, meu amigo. Por toda a plataforma, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, em Sabe Caxias. Aliás, agora nós somos novamente Rádio Portal Sabe Caxias, com a programação de rádio, com Teoria de Tudo, com Entre Linhas, com a Valéria Monteiro, minha querida amiga jornalista, né, trazendo as notícias aí do centro do país, do Brasil e do mundo. O quadro Entre Linhas da Valéria Monteiro é um sucesso aqui todas as quartas-feiras, né? Por vários motivos, é claro. O Teoria de Tudo começa nesta manhã. Lembrando a você que nós estamos em Omni Channel, portanto, com apoio de Unicesumar, nota 5 no MEC, melhor EAD do Brasil. Vem aqui conhecer o polo da Unicesumar em São Pelegrino e encontrar aí uma possibilidade de mudar sua vida através do ensino superior, de um ensino técnico, enfim, e cursos que você vai encontrar acessíveis, muito legais para você. CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, canal 14 da NET, através das suas redes sociais, nos apoiando também. Agrícola Juriti, Mecânica São Eloy, Bangu Pub e Restaurante, Top Down Informática, marca que faz muito por você, Mecânica Tecnicar, Livraria Mercado de Ideias, de volta ao centro da cidade e, claro, a minha amiga Valéria Monteiro, na nossa parceria juntos aqui, primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional. É uma pensadora, vale a pena você conferir os nossos programas, inclusive, né, que é um bate-papo super legal. Então, justamente como hoje é dia 12, aliás, de maio de 2025, 10 horas e 14 minutos, você pode estar nos ouvindo na nossa pós-audiência em qualquer parte, né, dos seus streamings, hoje em dia, pulverizados por toda a plataforma. Temos por hábito os destaques do Brasil e do mundo rapidamente, antes da nossa entrevista, daqui a pouquinho, né, com o secretário do Esporte e Lazer, o Mercadora, que já está aqui no estúdio, né, você já viu ele aparecer ali na tela antes, daqui a pouquinho ele vai falar sobre os esportes em geral, ele já tem, eu registrei um Gol 1000, mas ele tem mais, muito mais, já deve estar nos 3.000 registrados, né, carimbados, avaliados, não é? E aí, vamos falar sobre essa pasta importante, não é? Aqui da nossa cidade, porque o esporte e lazer são essenciais também para tudo. Acompanhamos ontem, né, no Por Dentro da Bola, o jogo do Caxias contra o Retrô, legal, vitória do Caxias, o Juventude, né, não foi tão legal, está de técnico, né, vacante, ou seja, não sabemos quem será o técnico ainda, pelo menos até o momento. Foram muitas as histórias do final de semana, também do Internacional que perdeu, o Grêmio que empatou. Você vai ouvir o quadro Por Dentro da Bola também, que já está na íntegra, na outra página nossa, em Sabe Caxias News, e aqui a gente vai reproduzir uma parte dele também. Os destaques para você se situar ao longo desta semana. Pela quarta semana consecutiva, mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para este ano no Brasil. Guerra comercial, China e Estados Unidos chegam a acordo sobre tarifas. Em encontro com a imprensa, Papa pede o fim da guerra de palavras e a libertação dos jornalistas presos em todo o mundo. INSS cogita usar agências dos Correios para atender aposentados e pensionistas vítimas de fraudes. Vice-presidente Geraldo Alckmin diz que ir à posse do Papa será uma honra. Presidente da Rússia propõe negociação direta com a Ucrânia e Zelensky exige cessar fogo antes de dialogar. E também você está convidado a acompanhar o nosso site, né, de cara nova, totalmente repaginado, sabecaxias.com.br desde 2010, não é? Vou botar ali na tela aqui para que você possa ver também a nossa nova página, os destaques de hoje em Sabe Caxias. Ser Caxias joga bem, no centenário vence a catimba do Retrô e os erros da arbitragem.
Fundação Caxias abre oficialmente a campanha do Agasalho 2025. Juventude toma 5-0 do Fortaleza, jogando fora de casa. Lideranças empresariais apresentam pautas à deputada federal Ani Ortiz na SIC. E também, né, a nossa rádio web, como eu tenho dito, muito bem qualificada para você. Esse é o Teoria de Tudo, muito legal. Muito obrigado a você que está conosco. Vou dar 30 segundos aqui para a CPR Rodas e Pneus, que é o meu amigo querido Roberto Zago, nosso patrocinador há muitos anos, aliás, né? E a gente volta com o secretário do Esporte e Lazer ao Mercadori aqui com a gente. Instante só. Não puder pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Legal. São 30 segundos. Realmente, né? Do outro lado da rua, a trilha nos identifica, como se diz, né? Normalmente, eu vou chamar para a tela aqui, para nossa conversa, o secretário do Esporte e Lazer, Almir Kaddouri, que teve já mandatos como vereador em Caxias do Sul, já foi prefeito na sua cidade, né, de origem. Ele vai contar a história dele, é dentista também, mas é um homem ligado diretamente ao esporte, joga muito, tem saúde, não é? Secretário, que bom, uma alegria tê-lo aqui no programa. Bom dia. Bom dia, Brambila, é uma satisfação estar aqui. Falar sobre esporte sempre é uma pauta importante, mas estamos iniciando uma semana com um sol maravilhoso aí, então que bom a gente estar aqui com saúde, com alegria e tendo a oportunidade que você está me dando de falar com o público para interagir com as pessoas, que é uma função que eu sempre gostei, prezo muito, e aliás, é um dever meu como secretário de Esporte e Lazer, me comunicar e informar a população, dar resposta à população sobre tudo aquilo que eu faço, sobre tudo aquilo que a secretaria faz. Secretário aqui também, né? Meu amigo pessoal esteve no lançamento do meu livro, comprou o livro, levou um amigo, né? Comprou 2 livros, aliás, que bom, né? Muito obrigado, secretário. É isso aí, na verdade a gente se prestigia pessoas que defendem a cultura, a comunicação. O Brambila, eu tive o prazer de conhecer ele no dia que eu fiz o meu 1000º gol, foi em 16 de março de 2012, naquele evento que eu promovi, e graças a você, Brambila, nós temos um vídeo ainda no YouTube, no Google, em que as pessoas podem acessar e ouvir um pouco da minha história no futebol, no esporte, e felizmente eu fui conduzido, enfim, pelo prefeito Adiló e pelo vice-prefeito Néspolo como secretário de Esporte e Lazer. Atribuíram a mim a responsabilidade, mas depositaram em mim a confiança para que eu defenda o esporte, porque o esporte é saúde e o esporte é vida. Legal. Secretário, vamos... antes de nós entrarmos nas pautas específicas, né? Pode ficar à vontade que o microfone tá seguro. Tá ótimo aqui, né? Tem uma voz potente também, atleta, né? Pulmão, né? Em dia, 71 anos de idade, né? Isso é exemplar, viu? Né? Vamos contar um pouco da tua história. Tu já falaste aqui no Teoria de Tudo, nós estamos, né, com muitas edições, no tempo da pandemia ainda, né? Fomos online e contaste um pouco da tua história, né? Como político, como pessoa, né? Conta um pouco novamente para os nossos internautas, por favor. Na verdade, eu sou natural de São João da Ortiga, município pequeno, filho de agricultor, uma família de 15 irmãos, e aí, para encurtar um pouco, eu fiz o 2º grau aqui em Caxias do Sul, trabalhei no Manha Bosco, nos anos 70, já faz tempo, fiz o primeiro ano do 2º grau no Colégio São Carlos, foi o primeiro ano que foi misto o colégio. Quem lembra, mais antigo, lembra que o colégio só era de mulheres, de meninas, e aí foi o primeiro ano. Depois eu cursei o 2º e o 3º no Cristóvão de Mendonça. Fiz a faculdade de odontologia em Santa Maria, e quando me formei, eu não tive coragem à época de voltar para Caxias do Sul.
E fui na região de São da Ortiga, Sananduva, onde meu irmão tinha sido prefeito de Paim Filho. Eles tinham comércio, como tem até hoje, e tinha uma influência regional, e eu quis me reaproximar da família. Aí fixei residência em Maximiliano de Almeida, município pequeno, trabalhei por 17 anos naquele município, fui vice-prefeito lá. Em 95, eu recebi o convite do meu sobrinho, dos meus sobrinhos, que hoje... Oi, desculpe. O médico Ademir Antônio Cadório, Sim. o Ayrton Cadório, o Adélcio, o Gilson, o Edmilson, que são cirurgiões dentistas, fomos convidados para voltar para Caxias. Eu digo voltar, porque eu tinha feito 2º grau aqui. E aí, vai fazer agora, no dia 29 de julho, Brambila, 30 anos que eu estou em Caxias. Olha. E nesse período eu tenho meu consultório particular, trabalhei na Randon, na Odonto Clínica, fui CC no governo Sartori. Nós tínhamos no IPAM 10 dentistas que trabalhavam, eu era o coordenador desses dentistas. Enfim, aí me elegi vereador em 2020 e hoje sou secretário de Esporte e Lazer. Olha que legal. Nós vamos, foi através do Wilson, da Basilar, que nós fizemos aquela ponte, né? Para fazer os 1000 gols. Eu achei o vídeo aqui. Né, tem 11 minutos. Aqui, como ele foi republicado, ele já tem 11 anos, mas ele é mais antigo ainda, o 1000 gols, né? Ele, na verdade, eu fiz os 1000 gols em 2012. 16 de setembro de 2012. E aí eu continuei marcando. Hoje estou com mais de 3 mil. Mas eu continuo jogando e esse é um legado, Brambila, que eu procuro deixar. Não é vaidade nem nada ter feito 1000 gols, claro, no amador, na brincadeira, mas eu quero servir mais de exemplo para as pessoas, porque quem pratica o esporte não precisa ser futebol, pode ser qualquer modalidade esportiva, até a caminhada, natação, corridas, hoje maratonas, está tendo um vulto muito grande em Caxias do Sul, uma procura muito grande, e a gente está, como Secretaria de Esporte e Lazer, está dando o apoio. Então eu continuo praticando atividades esportivas, caminhada, academia, futebol, beach tênis, tênis de mesa, que eu gosto muito também, várias modalidades, porque eu quero ser exemplo e motivador, porque motivando as pessoas, elas vão praticar, e praticando, com certeza elas vão ter mais saúde e mais qualidade de vida. Muita gente para, né, Almir, secretário, cedo, com medo de lesão e tal. Como é que é praticar o esporte? Muita gente também sofre aquela preocupação do envelhecimento precoce e até o etarismo, achando que a idade é um empecilho a partir dos 60 anos já. Tu tem 71, com saúde, e ainda joga futebol. Na verdade, tem que começar. Quem não começou, que comece. O exercício é importante. E na medida, eu tive o privilégio de nunca ter tido uma interrupção. Eu nunca parei. Eu sempre continuei praticando exercício. E tive o privilégio e a ajuda e a bênção de Deus de nunca ter sofrido uma lesão de articulação. Então eu tive continuidade e hoje, mais do que nunca, eu vejo da necessidade que o esporte tem na minha vida, na vida das pessoas, porque no dia a dia eu tenho certeza absoluta que as pessoas que praticam o esporte vão menos às farmácias, vão ter menos depressão, menos doença mental, que a doença mental, Brambila, é uma doença do momento, é uma doença que aumentou muito nos últimos anos. E ela vem em consequência, claro, de vários fatores, mas um deles é do sedentarismo, é da acomodação física, e aí a pessoa acaba se fechando entre 4 paredes, e há o declínio emocional, a falta de valorização humana, e a pessoa perde em qualidade de vida nas menores ações e atividades que a pessoa tem no dia a dia. É verdade, pode parecer que piegas, né? As pessoas acharem, não, né? Mas com tanto remédio, com tanta contraindicação. Eu olho para cá porque a minha câmera está aqui, tá? Sim, fica à vontade. Estou desatento à conversa. Às vezes eu esqueço. Eu não sei por onde está a minha câmera. A tua câmera está aqui. Então estou tranquilo. Coloquei aqui as tuas fotos agora há pouco dos 1000 gols. Ou seja, o esporte é saúde, né? Não precisa de remédio.
não precisa, se você tiver, claro, Eu gradativamente, sempre digo, Brambila, que às vezes não é só um fator exercício, há vários fatores. claro. Existe o fator hereditário, existem outras origens que podem levar a pessoa a uma doença. Mas nós, se praticarmos exercícios, é a mesma coisa que um carro. Se você deixar o carro parado, ele vai enferrujar, ele vai ter dificuldades no momento que você precisar usar dele. Exato. E na medida que o carro estiver em atividade, a pessoa, o físico, o organismo, a fisiologia estiver sendo motivada, lubrificada, você, com certeza, o sangue percorre as nossas artérias, as nossas veias, com uma melhor qualidade, e a imunidade da pessoa aumenta. Vários hormônios são motivados, articulados, na medida em que você pratica um exercício. Ontem, por exemplo, citar um pequeno exemplo do meu dia a dia, era domingo, aí fim de tarde eu fui fazer uma caminhada. No início da caminhada, eu saí de casa, era tipo 16 horas, no início da caminhada tu começa com um certo desânimo, mas aí na medida que você pratica o exercício, você vai se motivando, o hormônio, a endorfina e tantos outros hormônios começam a te motivar. E eu então caminhei mais ou menos 1h20, em torno de 6 a 8 quilômetros eu fiz na tarde de ontem. Então, no início é um pouco, tu tem uma desmotivação natural, porque tu está em casa, acomodado e tal. Mas na medida que tu começa a caminhada, qualquer tipo de exercício, logo, logo tu se motiva e com certeza tu vai ter um ânimo maior para aumentar o tempo da prática daquele exercício. E aí não dá vontade de parar, né? Porque é um bem-estar que gera, né? E gera um bem-estar, tu dorme melhor, tu come melhor, tu pratica todas as funções que o organismo tem condições de praticar com melhor qualidade. Tu vai interagir mais, tu vai ser uma pessoa com melhor humor, uma energia positiva. E eu sempre digo lá na Secretaria do Esporte e Lazer, Brambila, nós atendemos mais de 4.000 idosos, pessoas com 60 a mais, são pessoas que elas às vezes estão em casa sozinhas e elas praticando o exercício, não só o exercício físico propriamente, que ela vai ter melhorado as funções musculares, mas o ânimo, porque elas vão, por exemplo, o ginásio do Vascão, é onde se localiza a Secretaria de Esporte e Lazer, que muitas pessoas não sabem. Agora também, secretário, apesar de ser jornalista. Isso, todas as manhãs, todas as tardes, de final de semana, sim, temos atividades esportivas para o Conviver, que é um programa de longa data que a Secretaria de Esporte e Lazer entrega. Então, como eu dizia no início dessa última fala aqui, não é só o exercício físico, exato, mas é o emocional, é se encontrar com pessoas, é sair de casa, é dar aquela caminhadinha, é ir lá e praticar um exercício, ou uma dança, ou um vôlei, ou um basquete, ou um câmbio, qualquer tipo de esporte, a pessoa melhora fisicamente, mas melhora no emocional, claro, conversando, interagindo com as pessoas que lá se encontram. Perfeito. Secretário, isso explica essa atividade esportiva, né, que nós citamos, explica a ligação, né? Como dissesse, eu sou dentista, mas sou secretário dos esportes, né? Então o que tem a ver? Então explica a atividade, a preocupação do secretário com os esportes sempre. E sempre, né, na sua vida. Ou seja, conta um pouco da pasta, como é que é, quais são os desafios, enfim, como é que está sendo esse exercício. Quantos mandatos de vereadores mesmo? De vereador em Caxias? Primeiro mandato de vereador. Fizeste um mandato como vereador? E agora como secretário de Esporte e Lazer. Me reportando, por exemplo, aquilo que é a pasta, e eu, quando fui indicado, quando era discutida a possibilidade de eu ser secretário, o pessoal me via como secretário da Saúde, por ser dentista. Mas o prefeito e o vice-néspolo me conduziram a função de secretário de Esporte e Lazer. Para mim é muito tranquilo, porque eu entendo que saúde e esporte andam juntas. Aquilo que nós falamos anteriormente, o esporte ele melhora a qualidade de vida das pessoas. E quem pratica esporte vai menos às farmácias. Então, a função de secretário, ela talvez foi dada a mim,
em função da prática esportiva. O Néspolo, o vice-prefeito, o prefeito e as pessoas que convivem comigo sabem de quanto eu pratico esporte, diariamente eu faço o meu exercício, e principalmente eu tenho a consciência e eu valorizo a atividade esportiva. Eu conheço o quanto o futebol, porque o futebol, a gente fala em futebol porque o futebol no passado era sinônimo de esporte, hoje não. Hoje nós temos o basquete, o vôlei, o navegar, o tênis, o beach tênis, o bocha, as pessoas paralímpicas, pessoas com deficiências, também têm um carinho muito especial por mim e por nós, lá na Secretaria de Esporte e Lazer. Então a gente tem entregue muito, a gente tem a consciência que o esporte, ele transforma a vida das pessoas. E lá, eu tive o privilégio, Brambila, de chegar na Secretaria, nesses primeiros dias deste ano, e encontrar uma equipe de profissionais de carreira, digamos, identificados, comprometidos com o esporte. Então, muitos programas que eu encontrei, eles são de longa data. Por exemplo, esporte, jogos escolares. É incrível a quantidade de jogos e o envolvimento que as escolas têm, tanto a privada quanto a municipal, estadual e federal, com o esporte nos jogos escolares. Os professores, os atletas envolvem muito, e a criança, especialmente, ela começa a se sentir importante, se sentir valorizada, ela se sentir pertencida, porque ela pratica o esporte e é valorizado. Uma outra modalidade importante são jogos abertos. Aí tem N modalidades, é futebol de salão, de campo, é bocha, é o navegar, enfim. E também temos o Camufu, que é um esporte municipal, inclusive está em andamento, em pleno andamento, que é um campeonato organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer. O Conviver, eu cito também a importância que o Conviver tem, são mais de 4.000 idosos que participam e temos uma fila de espera muito grande. Mas nós temos algumas dificuldades. O nosso corpo de professores, ele não é o corpo próprio da SMEL, da Secretaria de Esporte e Lazer, é da SMED, é da Secretaria da Educação. E ele é finito, nós precisamos pagar, nós temos algumas dificuldades. Mas eu quero deixar aqui muito claro para o público que está nos acompanhando agora, que uma das modalidades, um dos programas que eu me dedico muito e apoio é o Conviver. São pessoas com 60 a mais de 60 anos, e que precisam ter a oportunidade da prática esportiva, para sair do sedentarismo, sair da solidão. Sim. Muitas pessoas são só e vão nesse ambiente, além do exercício, a conviver, o próprio nome diz, conviver. O lazer, a gente fala muito do esporte, mas é Secretaria do Esporte e Lazer. Sim. Então a gente valoriza o esporte, sim, mas valoriza muito o lazer. Por essa inclusão. Secretário, dentro dessa ideia, nós temos alguns desafios, dois principais que eu quero citar aqui para que a gente exponha a comunidade. Um deles é um projeto que teve uma redução, né, de investimento, que é o FIESPORT, né, e um ginásio municipal, né. São as duas, acho que, principais demandas que unificariam, né. O FIESPORT, claro, ele já existe, mas houve uma redução importante esse ano, né. Na verdade, foi um drama que a gente viveu. Eu, como vereador, eu me reportava muitas vezes ao secretário anterior, e eu cobrava maior agilidade na entrega do recurso, maior recurso, menos burocracia, e ele realmente evoluiu nos últimos tempos. Não tem como não dizer que Caxias, o município de Caxias, é um dos poucos municípios que entregam valor, porque é um dinheiro direto, como o Caxias do Sul. Há muitos municípios, inclusive Porto Alegre, pediram informações e estão tentando aplicar no seu município modelo similar ao FIESPORT de Caxias do Sul. Mas é evidente, Brambila,
como eu disse, foi traumático, foi um drama, porque eu sempre defendia todas essas facilidades, ou seja, maior recurso, mais agilidade, menos burocracia. E aí chego na secretaria, o valor razoável que o governo, como disse, destinou, que eram 5 milhões e 300, 5 milhões e 400 para o FIA Esporte para 2025, e desses foram apresentados 179 projetos. Desses 179, foram aprovados 125 projetos. E, num determinado momento, o governo, o executivo, a gente entende, porque se não tem dinheiro, tem que conter despesas, tem que cortar recursos, e o governo me informou que iria cortar 800 mil reais, mais de 800 mil reais. E seriam cortados 24 projetos já aprovados. Aí que residiu, que teve a grande dificuldade. 24 projetos aprovados. Então ficou muito difícil. Eu, naquele momento, por várias vezes me dirigi ao secretário da Casa Civil, o Dornelles, me dirigi ao secretário Milton das Finanças, me dirigi ao prefeito muitas vezes. Eu cheguei até eles e dizia da importância do financiamento que estava sendo alocado, que não poderiam cortar, que não deveriam cortar. Eu argumentei, eu tentei justificar de todas as formas que seria um gol contra, e eu sempre me propus a fazer gol a favor. O corte dos 800 e poucos mil reais, que não era, digamos, no contexto, um valor muito expressivo, e que iria prejudicar 24 projetos aprovados. O prefeito e os secretários entenderam de que tinham que cortar, e eu não pude fazer nada diferente do que não aceitar. Afinal de contas, o executivo, o prefeito tem o poder de fazer isso, e eu aí entreguei o jogo, mas eu não concordei e lutei, sempre. E tenho certeza, tem que também dizer aqui, que o prefeito não fez isso por prazer, ele fez isso porque tinha que cortar. Ele conhece o fluxo de caixa, ele conhece e entendeu de cortar. E acabou acontecendo uma coisa ruim para mim, para o executivo, porque, repito, como sempre disse e digo nas minhas falas, em esporte não é gastar, não é gasto que tu está fazendo no esporte, você está investindo, porque esse investimento que você faz, ele vai reduzir problemas de saúde nas UBS, nas UPAs e nos hospitais, vai reduzir que as pessoas gastem em medicamento. E então eu defendia isso, mas de qualquer forma aconteceu o corte, foi ruim, e nós estamos tentando de uma outra forma, de outras formas, incentivar as pessoas para não deixarem de praticar o esporte como um todo. Perfeito. Um ginásio municipal, secretário, é uma demanda, né? Olha, Brambila, eu cheguei na secretaria com várias promessas e vários objetivos. Entre eles está a busca da construção em Caxias do Sul. Afinal de contas, somos a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, a construção de uma arena multiuso, de um ginásio poliesportivo. Eu sei que é um sonho, eu sei que envolve muito dinheiro, mas a semente eu plantei e quero que ela germine e dê frutos. Nós temos que ter a curto ou a médio prazo um ginásio poliesportivo em Caxias do Sul. Hoje, nós temos o SESI, que o terreno onde o SESI foi construído, ele existe, é terreno público, é terreno da prefeitura. E a partir do momento, eu fico feliz, Brambila, que a partir do momento em que eu anunciei que uma das minhas metas era uma arena poliesportiva, um ginásio poliesportivo, o SESI demonstrou interesse em abrir mão
da fatia que ele sempre desempenhou com muita desenvoltura, que é no esporte, para que ele está querendo não se dedicar mais ao esporte como SESI. E aí nós estamos em tratativa com o SESI, nós temos para agendar uma reunião dentro dos próximos dias com a direção do SESI para o SESI quer abrir mão do ginásio. E aí nós vamos tratar, sim, desse assunto também. Então, ginásio poliesportivo, ou nós assumirmos o SESI como um todo, e aí ele ficaria público. Facilitaria muito. Eu vi a direção do SESI anunciar isso na SIC, né? Publicamente, para todo mundo, né? Que realmente queriam essa aproximação com a prefeitura. Eles querem porque, na verdade, a estrutura é muito grande lá. Sim. E o custo para manutenção de todas as atividades lá no SESI é muito alto. Então, nós temos que pensar com muita seriedade. Mas a semente da arena poliesportiva, multiuso, ginásio poliesportivo, Brambila, eu plantei, vou cultivar e quero que se torne realidade. O museu também, o museu público, físico em Caxias do Sul, eu entendo que é importante. Hoje existe o virtual, mas nós queremos um museu físico, porque a história de Caxias ela é muito grande, não só a nossa Ser Caxias, do Juventude, agora temos do basquete, sim, mas como da Enxuta, do Vasco, do futebol de salão. Bangu, meu pai era dos quadros do Bangu. Bangu, e todos os esportes que Caxias foi protagonista no passado. Então nós queremos ter um museu físico. E outras esferas de busca de ginásios menores. Eu, na semana, eu falava com o Mauro Pereira, que é hoje o nosso secretário, que é um escritório para buscar recursos em Brasília. Ele esteve nos visitando na sexta-feira passada e a gente alinhou vários pleitos para busca de recursos. Nós vamos fazer projetos para buscarmos recursos em Brasília. Tem no Ministério do Esporte e tantos outros ministérios recursos. E nós estamos organizando agora numa segunda etapa, porque tem que reconhecer, Brambila, num primeiro momento, a chegada na secretaria, e foi a minha chegada, ela é de reconhecer o terreno, de acomodar, de conhecer as pessoas, sim, de conhecer as estruturas e os programas. E agora eu me volto para uma situação de fazer projetos, buscar recursos em Brasília, porque lá tem recursos. Afinal de contas, os nossos impostos, especialmente que a nossa Caxias é uma Caxias empreendedora, a gente manda muito impostos para Brasília, e temos que buscar através de projetos. E nós vamos nos organizar agora para fazermos projetos e que esses projetos deem estruturas físicas para que a população, de um modo geral, pratique o esporte. Já tem o Navegar ali no SESI, né? Tem os jogos do basquete. Nós tivemos aqui, eu lembro, estou em Caxias há muito tempo, o Pedro Carneiro Pereira, que infelizmente, né, foi, que não, talvez não fosse o local, mas também com de projetos e possibilidades. O senhor citou aí, secretário, eu chamo o senhor pelo protocolo aqui, tá? O Mir Cadore, né? Sim. Nossos jogos escolares, participei, estudei no Cristóvão, participava de interséries, o ginásio do Cristóvão está sendo agora remodelado novamente, enfim, né, reconstruído totalmente, porque ficou abandonado. Nós aproveitando, Brambila, eu falo muito, o vereador tem que falar, né? Sim, acostumado com a política. Estamos aqui para falar. Mas, na verdade, nesses primeiros 4 meses da minha gestão, da nossa gestão, da Secretaria de Esporte e Lazer, a gente houve a reinauguração do reaproveitamento do enxutão. Foi trocado todo o telhado, calhas, na enchente foi tirado todo aquele piso de madeira que tinha, porque a enchente destruiu. Hoje é um tablado de piso, mas está bonito, foi recuperado, revitalizado o piso também. A quadra aumentou, hoje ela tem o tamanho oficial, que é 20 por 40, então nós tivemos a recuperação do enxutão. Trocamos a cobertura, melhoramos a cobertura também do Vascão, chovia dentro, tanto no enxutão quanto no Vascão, muita goteira. Em dias de chuva, nós tínhamos que não fazer as atividades do conviver e outras atividades. Agora os dois estão recuperados. Vamos melhorar agora, numa segunda etapa, o quiosque, uma revitalização do quiosque do enxutão também.
E há poucos dias, agora a semana vai ser concluído o quiosque do bairro Pioneiro também, Sim. que estava destruído. Então a gente também está investindo em muita estrutura. Mas é evidente que a recuperação do Enxutão foi uma das grandes obras e entregue para a comunidade. Legal, importante, secretário, né, do Esporte e Lazer, Almir Kaddouri, que está aqui no Teoria de Tudo, trazendo aí a expertise, né, dessa ideia importante que é o esporte e lazer. Não é por acaso que os gregos tinham isso em alta conta, que chegamos às Olimpíadas, às Paralimpíadas e tudo aquilo que gera, né, atividade, o movimento esportivo. Secretário, para a gente concluir, né, dentro dessa ideia, antes da última fala, o senhor está nos quadros do PSDB, né? Eu estou no PSDB. E agora o PSDB anunciou uma fusão com o PSD, é isso? Anunciou sim a fusão com o PSB. Era PSD, aliás. Sim. PSD. Isso. São tantas siglas, aliás. Sim, sim. Aproveito aqui a minha indignação com a quantidade de partidos, né? Sim. É muito partido. E aí vem PSD Sim. e PSB, enfim. Mas a fusão foi com o PSD a nível estadual. E nós temos agora uma reunião agendada pelo nosso presidente, o Nerio Carteiro, para o dia 19, a segunda-feira da semana que vem. Segunda-feira da semana que vem, para a gente tratar desse assunto. Para mim, Brambila, como eu estou debruçado na Secretaria de Esporte e Lazer, me entregando praticamente 24 horas pelo trabalho que eu tenho, aliás, aproveitando a oportunidade, Brambila, a gente falou muito da Secretaria de Esporte e Lazer, mas nós ficaríamos o dia inteiro falando sobre o que a Secretaria de Esporte e Lazer entrega. Ela, nos olhos da população, ela não tem muita importância, mas ela entrega muita coisa. Ela tem vários programas, como eu já disse. Eu, quando cheguei lá, eu me surpreendi. Eu que estou no meio político há muito tempo, que acompanho a secretaria, acompanhava a secretaria, eu não sabia o quanto a Secretaria do Esporte e Lazer entrega, o quanto ela faz. A gente valoriza o esporte amador, mas a gente defende também o Esporte Clube Juventude, a Ser Caxias, o basquete que está chegando em alta aqui em Caxias. Agora teremos um evento, acho que é o dia 17, agora, no final de semana, as estrelas do vôlei. Nós vamos recuperar a hegemonia do vôlei. O vôlei foi protagonista do esporte aqui em Caxias. Sim. O vôlei está voltando. Então, eu estou muito debruçado a isso. Então, e politicamente, o que eu posso dizer para você, que eu estou mais acompanhando à distância, mas é evidente que na próxima reunião que teremos com o nosso presidente, o deputado Neri, que ele vai ouvir, com certeza, todos os filiados do PSDB em Caxias. Não está definida essa fusão ainda está em... Não, a fusão está definida. Tá. A nível nacional, sim. Mas a nível municipal nós vamos conversarmos, afinal de contas tem que colocar à mesa essa fusão, e nós, como filiados, eu particularmente, o nosso governador já se filiou ao PSD, precisamos ver os movimentos que Lucas Redecker, que é o próprio deputado Nerio Carteiro, o nosso prefeito municipal Adilóide Domênico, a Paula Iores, enfim, a vereadora Marisol Santos, o vereador Aldonei, enfim, vamos ouvir todas as lideranças políticas e eu, no momento, eu vou mais ouvir para depois, oportunamente, tomar a minha decisão. Claro. E talvez, né, aqui eu estou falando, eu como jornalista, vendo esse movimento, né, de revitalização das lideranças do PSDB, que foi já um partido, né, do Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, né, Tasso Gereissati, um partido grande que acabou, né, e de centro, mais ou menos, né, centro conforme o momento. Talvez uma movimentação, porque o nosso governador é uma figura nacional e já foi, né, aventado como um possível candidato à presidência da República. Né? Na verdade, eu politicamente, hoje fica difícil. Eu sempre fui um político de direita, sou um político de direita, mas hoje há um cenário bem complexo. A extrema-direita e a extrema-esquerda, e os partidos do meio aí, todos tiveram dificuldade, porque se nós fôssemos enumerar hoje aqui 10 partidos do meio, tu vai pegar
o PSDB, MDB e tantos outros, ele vai ter 50% de direita e 50% de esquerda. Então tá uma mistura muito grande aí. Então, aos poucos, eu luto para a redução do número de partidos, que haja uma reforma partidária e que se reduzam os partidos. Tipo Estados Unidos, vai ter ideologia, tu vai defender um projeto, tu não vai defender a pessoa propriamente dita, porque tu defendendo a pessoa, aí na frente ela vai ter dificuldade, porque ela vai sofrer uma pressão de todas as forças e ela sozinha não vai ter como aplicar o pensamento dela. Então, estamos mais observando nesse momento, Brambila, claro, do que tomando uma atitude. Perfeito, mas acho que é importante sim, né, ter essa ideia. Eu sou parlamentarista, o PSDB já foi parlamentarista, o Fernando Henrique era parlamentarista, né, ainda está aí como sênior, e o voto distrital, mas eu acho que precisaria uma cultura ainda mais desenvolvida de educação para que chegue uma participação política maior da sociedade, né, secretário? Olha, Brambila, eu fico um pouco sem argumentos no momento desse, porque eu vejo um país que investe pouco em educação. Eu vejo um país um pouco perdido nos seus objetivos, e nós temos sim que resgatar a nossa cidadania, a educação especialmente, ela devia ser mais priorizada, porque se nós temos uma melhor educação, nós teremos uma política melhor, nós teremos uma vida melhor, nós teremos um desenvolvimento e uma qualidade de vida melhor. Pelo simples fato que a educação melhora o senso crítico das pessoas e a capacidade de escolha, de representatividade, não é? De doação do voto, de consciência, de cidadania. A educação, né, não é novidade isso, mas na prática ainda não há essa transformação. E ainda nós estamos na narrativa. Mas, enfim, são importantes questões. Eu conversei aqui com o secretário do Esporte e Lazer, ou Mercadori, que me honra com a presença aqui no estúdio do Teoria de Tudo. Secretário. Muito obrigado, Brambila. Eu queria aqui, de público, agradecer a toda a equipe da Ismel, a toda a equipe, a assessoria direta comigo, os CCs que lá estão e tem CCs, os funcionários públicos de carreira, os professores, o pessoal da infraestrutura, enfim, agradecer a toda a equipe, porque sem eles nós não faríamos nada. E eles realmente fazem a diferença. Eles têm expertise no que fazem, eles se dedicam com amor, com muita dedicação. E amor, Brambila, é uma das coisas que mais nós precisamos. E eu, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu sempre procuro ser acolhedor, ser parceiro e entregar para as pessoas um pouco de carinho, um pouco de solidariedade e um pouco de gratidão. Foi um prazer, secretário. Até a próxima. Obrigado. Um grande abraço. Secretário Mercadori, do Esporte e Lazer, no Teoria de Tudo. Nós continuamos o programa falando de esporte. Eu vou fazer imediatamente a transição aqui e já vou colocar para você o quadro Por Dentro da Bola, falando da rodada do final de semana. Atenção, tá na tela. Grandinho, Por Dentro da Bola. Olá, 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 taran, 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 taran. É carnaval, é basquete, é futebol, é o Por Dentro da Bola. Eu acho que tá virando basquete aqui para os times do Sul, não é? O Internacional, pelo meio das pernas, vale 2, 4 vira, o Juventude tomou 5, enfim, né? O Grêmio empatou, o Caxias ganhou, legal, né? Tudo bem, vale a pena ver de novo, vale a pena falar de novo, vale a pena berrar de novo aqui no quadro Por Dentro da Bola, enquanto houver sol, enquanto a internet não cair. Nós estamos aqui no mistério, né? A internet é um mistério da fé, você tem que vai na fé, não é? Muito bem, fica tudo claro, né? Nesse momento está tudo claro, vamos torcer para que funcione. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia no quadro Por Dentro da Bola e vamos falar de tudo isso que eu falei agora, de uma maneira mais séria, é claro, para ver o que está acontecendo. O Caxias jogou bem, o Joselito estava lá também no estádio Francisco Stedley, e foi um jogo legal, com friozinho do Dia das Mães, enfim, né, juiz, né, não sei, né, depois
da torcida, né, meter-lhe a boca no juiz, ele parece que começou a tentar melhorar, porque estava difícil. O Inter está jogando, com o Botafogo está tomando 4, né, caindo de 4. O Juventude está sem técnico, porque também tomou 5, e aí nós vamos, não é? Em frente. Joselito Santos, não é? Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. O comentarista e o narrador esportivo, né, mais requisitado da Serra Gaúcha. Alô, CNN! A CNN. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brunilla. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Muito bem, com a Ferrari aqui funcionando, né? Do mistério, né? Dos sinais dos 6G, vamos em frente. Começamos por ontem, eu acho melhor, né? Para a gente chegar até o dia de hoje. Ontem, conhecido também como sábado, hoje é dia 11, mas pode ser segunda-feira também. Nosso programa é temporal nesses dias de. Né, mas estamos ao vivo aqui pelo Sabe Caxias News neste domingo, 21h36. O Inter joga 11/5. Aliás, parabéns, né? A senhora Joselito Mãe aí, que ela, né, receba também em tempo, né, os votos de parabéns aí, porque tenho certeza que criou bem os seus filhos, é uma boa mãe, tenho certeza disso. Agradeço em nome dela, sem dúvida alguma passarei o abraço e também as palavras à minha mãe Maria Helena dos Reis Santos, que eu tenho a mania, digamos assim, nas minhas redes sociais pessoais de chamar de minha rainha, porque é como eu a considero, porque ela é de fato uma guerreira, principalmente após a morte do meu pai. Ela praticamente tomou as rédeas da casa, digamos assim, e é uma guerreira, minha rainha, então toda e qualquer palavra que venha para ela, eu corroboro e assino embaixo. E até porque se a gente não conseguir ser príncipe nem da mãe, né, daí a coisa complica, né? Complica, A sem minha dúvida também, alguma. né, Quem está complicado, pegando um gancho, é o Juventude, né? O Juventude está complicado. Infelizmente, após o final da partida deste sábado, eu tinha um sentimento, não tinha informação, de que Fábio Matias não iria seguir, né? Como foi confirmado na tarde. Eu tinha uma certeza absoluta. Eu não tinha certeza absoluta, mas eu tinha uma desconfiança, porque não teria clima mais para o Fábio Matias, ele não conseguiria mais tirar absolutamente nada do time. Foi aquela partida, Miguel, onde os jogadores, a gente não gosta de ser tendencioso, né? Eu, pelo menos, não gosto de ser tendencioso. Porém, é aquela partida do jogador que parece que quer derrubar treinador, né? Porque são gols, assim, inacreditáveis. Aquele primeiro gol do Fortaleza, o jogador Lucero cabeceou de costas. E o goleiro do Juventude aceitou. Muitos erros individuais, muitos erros coletivos. O Juventude estava completamente perdido. O Juventude ele não ganhava uma segunda bola, ele não conseguia passar. Enfim, o time do Juventude era um amontoado de jogadores e não conseguiu realmente na tarde deste sábado. E poderia ter sido mais, né? Esse que é o problema. Poderia ter sido mais. Foi 5-0. Eu não sei se sou radical ou se eu estou fora, né, do time, mas eu acho que depois do jogo contra o Flamengo, eu acho que, meu amigo, vamos conversar aí, porque a coisa não tá andando. E até, agora você falou em Lisca, tá ouvindo o jogo aí também, você falou em Lisca, né, que é um dos nomes que... Tem alguns nomes, e o Lisca tá na lista. Eu não sei, também a gente não sabe o que era, se não tinha outro nome, se a direção não foi atrás de outro nome, se não tinha grana para demitir ele, se ele não queria sair... Porque o cara é Série A, tomou-lhe uma goleada no Maracanã, nem sei quanto foi, né? Podia ter sido 200-1. Meu amigo, olha, desculpe, né? Os amigos iguais, negócio à parte, tu tá fora, não vai rolar, velho. É aquela questão que a gente sempre fala, uma coisa é tu perder e outra coisa é a forma que tu perde, né? O Juventude, ele perdeu lá para o Flamengo é superior a qualquer time do futebol brasileiro, aí, daqui a pouco o Palmeiras é um time que fica taco a taco com o Flamengo, mas independente disso, o Juventude não pode chegar lá no Maracanã e tomar 6 como se fosse um time júnior. Naquele jogo me parecia um time profissional contra um time sub-20, um jogo treino, digamos assim, em dados momentos, o Flamengo estava jogando um jogo treino. E isso é que preocupou, não é a questão de tomar o 6-0, claro que é preocupante, mas a forma como o Juventude não reagiu,
o Juventude foi totalmente apático, como no jogo desse sábado, diante do Fortaleza. O Juventude, em 10 minutos, acabou tomando 3 gols, porque estava lá com 1-0, 2-0, e em 10 minutos tomou 3, 4, 5. Né? E poderia ter tomado mais. Poderia ter tomado mais, porque o Marcão acabou até defendendo algumas bolas, acabou também não fazendo uma boa partida o Marcão, mas mesmo assim, ainda foi o menos pior, digamos assim, do que a equipe do Juventude. Mas o Juventude ele foi preocupante, haja vista, né, a demissão do Fábio Matias, mas não era só no jogo diante do Fortaleza, a gente já vinha alertando, né, Miguel, quando a gente fez alguns programas aqui, que o Juventude estava descendo, não estava na sua crescente, muito antes pelo contrário, estava na decrescente em questão de rendimento. A gente viu o Juventude jogar um futebol vistoso já esse ano mesmo com o Fábio Matias. Em algum momento o Fábio Matias perdeu a mão. Agora, o que aconteceu a gente vai saber só agora, né? Sempre quando um treinador sai é que a gente acaba sabendo de algumas questões dos bastidores, enfim, do que aconteceu. Por enquanto que a gente sabe que realmente foi uma questão interna, que ele não estava mais conseguindo tirar nada dos jogadores e teve alguns problemas ali com jogadores centrais do Juventude. E aí daqui a pouco se tu tem um problema com o jogador central do Juventude, aí tu vai perder a mão do time inteiro, né? Mas essa história também do atleta derrubar o treinador dentro de campo também é mau caratismo, né? Se isso acontece mesmo de grupo, né? É quase que a formação de quadrilha. Não, tudo bem, se fala do Grêmio também, mas não é legal. Não tem como provar, ok, mas quem tá lá dentro do campo que tomou 6-0, né? A gente não esqueceu do 7-1, né? Quer dizer, quem tava dentro do campo que tomou 6-0 é o atleta. Não interessa se eles querem derrubar o treinador desse jeito e tomar os 6, né? É a tua dignidade que tá em jogo, meu amigo. Aí é que tá, né? Mas a gente sabe como é que funciona o futebol e como são os jogadores, né? Os jogadores, se eles se juntam, enfim, o treinador pode fazer de tudo que os jogadores não vão aceitar e não vão executar aquilo que o treinador tá pedindo. E me pareceu, principalmente nos últimos jogos, foi exatamente isso que aconteceu. Os jogadores do Juventude não estavam mais entendendo ou não queriam mais entender o que o Fábio Matias queria colocar em campo. Porque eu via nas escalações e mesmo em algumas trocas que o Fábio Matias até estava tentando, vamos mudar aqui, tira um zagueiro aqui, troca o goleiro, troca o centroavante, mas aí quando tu começa a trocar, é porque a coisa não tá dando certo, né, Miguel? Futebol, isso eu falei hoje antes do jogo do Caxias, futebol para mim é continuidade e repetição, que depois a gente vai entrar propriamente na questão do Caxias, mas o Juventude não estava tendo essa repetição. Era troca de lateral dados momentos, era troca do zagueiro, era troca do goleiro, era troca do centroavante, era 2 meias, não tem uma repetição. Então os jogadores não conseguem criar até mesmo aquela sincronia dentro de campo. Tem a culpa dos jogadores, mas também tem a culpa do comandante que não estava conseguindo comandar. Sim, sim. O meu filho me disse uma coisa brincando hoje no almoço do Dia das Mães. 2 coisas resolvem na vida, é dinheiro e ódio. Eu acho que foi por aí, né? O ódio da torcida, do fiasco, da vergonha. Eu nem sou torcedor de Juventude e fiquei com vergonha alheia justamente pela cidade, né? Virar um saco de pancada nacional não é legal para a cidade. E outra coisa que também eu acho que o dinheiro aí pesou, porque pelo que se sabe foi um acordo, entende? A gente quer que tu saia, tu pede para sair. Daqui a pouco o Juventude não queria pagar a rescisão, mas tá perdendo um ponto, tá perdendo dinheiro. E tá perdendo, né? Começa aquela história da tabela, né? A tabela já tá invertida, né? Aí é que tá. Essa questão, quando a gente fala de em comum acordo, entre linhas, eu quero te demitir, mas me ajuda. Né? Liberou o FGTS, então, né? O comum acordo é isso. O comum acordo é isso. Eu quero te demitir, mas vamos fazer um acordinho aí para todo mundo, o ganha-ganha, digamos assim. Claro. É bem ganha-ganha, mas é isso. Como um acordo é isso. Mas ficou caro para o Juventude esperar. A direção teve que pagar o preço, né? Se é o dinheiro que ficou caro, porque, né, tá complicado. Agora sempre, né, se espera novidades, né? Eu acho que ainda vamos ressuscitar o Celso Roth em algum momento dessas. Vai aparecer. O Filipão já apareceu no Grêmio aí, né? Já tá aí, né? Não tá na beira do gramado, né? Mas para mim já é case, né, de estudo, né? Porque um trilionário quer trabalhar ainda, né, aos 90 anos de idade, né? Mas tudo bem, eu também quero, né? Então, sem ser trilionário, né?
Mas Pois eu é. estaria viajando para os Estados Unidos. O que eu quero saber de estar lidando com. Depois, enfim, mas são coisas da vida, né, Joselito? São cases, né? E aí, e agora, José, o que se fala do Juventude? Bom, o Juventude agora tem uma partida que não é clichê, uma partida difícil, né? Mas vai ter um fator novo. Então, daqui a pouco isso pode auxiliar a equipe alviverde, porque é um jogo contra o time do Renato Gaúcho, o Fluminense. Fluminense que perdeu hoje, né? Perdeu para o Atlético Mineiro lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Então, é um jogo que, sem dúvida alguma, vai ser bem complicado para o Juventude. O Juventude que tem a semana inteira, claro, ainda não tem treinador, mas as informações que a gente recebe é que o Juventude quer anunciar esse treinador até amanhã, no caso até segunda-feira. Então, vamos ver quem vai ser esse treinador, o que os bastidores estão fervilhando lá no estádio Alfredo Jaconi para ver qual que é esse treinador que chegará nessa semana. Já vai ter que chegar, treinar, ajeitar o time e ir para o estouro, como a gente diz, para um jogo dificílimo contra o Fluminense no próximo domingo, às 4 horas da tarde, que nós estaremos lá transmitindo a partida. Tem que botar o Luciano Brandalize lá, meu amigo, técnico das meninas lá. Bota ele lá, que tem certeza que competência não vai faltar, né? Tenho certeza Com que. certeza. Com certeza. Claro que é um salto quântico. Mas daí tu vai tirar ele das Esmeraldas, aí não dá, né? Claro, não, mas fica mais barato para o Juventude, né? Nesse momento de desespero, né? Do jeito que a coisa tá. Quero lembrar que nós estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, que eu até esqueci de dizer no começo. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e também na Rádio Portal, sabe, Caxias, né? Estamos com o rádio de volta, então. Agora voltamos, agora com o EQ novamente. Já existiu a rádio em algum momento atrás, mas eu era um navegador solitário e cansado, mas agora eu voltei com web rádio, então nós estamos também pela Rádio Sabe Caxias. Você pode nos escutar no seu celular, você pode escutar no Bluetooth do seu carro, você pode nos escutar em toda a plataforma e também em formato rádio neste momento, Joselito Santos. Pois é, né? Como a gente vinha falando, o Juventude agora entrou na zona do rebaixamento. Isso é o primeiro fator, e um fator bem preocupante. Porque, e não só por entrar na zona do rebaixamento, é que o Juventude hoje tem a pior defesa do campeonato, tem o pior saldo de gols, tem um saldo de menos 13. Por enquanto, né, que o Inter e Botafogo não acabou ainda, né? Já saiu mais algum ainda? Não, tá 4-0 por enquanto. Ah, bom, então fica aí. Tá se mantendo no 4-0. Que vergonha. E aí, desculpe. Não, tudo bem. E agora o Juventude vai precisar se reorganizar, né? Não adianta. Isso vai precisar que os jogadores também deem a resposta, né? Os jogadores também têm que dar a resposta, porque é aquela história. Já que vocês não querem mais o treinador, nós vamos fazer a nossa parte. A direção vai dizer isso para os jogadores. Agora nós vamos trazer um treinador. Agora é tudo com vocês. Então a responsabilidade também passa a ser muito dos jogadores daqui para frente. É o que aconteceu no Grêmio, que é o Quinteiros, né? O Mano Menezes está... O Grêmio, a gente vai falar do Grêmio depois, né? O Grêmio empatou, né? Com o Bragantino ontem. Empatou. E aí era aquela mesma história. Aí vai ter que provar se era um corpo mole dos atletas, operação tartaruga, ou se os caras são ruins mesmo, né? Aí é que tá essa questão, né? Tem tudo isso que muitas vezes a gente fala assim, que é mais fácil tu trocar um do que trocar 20, né? Então, muitas vezes não se dispensa jogadores e se dispensa o treinador para buscar a retomada de um campeonato, enfim. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá. É muito subjetivo, não é uma questão objetiva de que vai realmente acontecer, né? De um treinador chegar e mudar toda a história de um time. Muitas vezes chega, tem dificuldades, como o Mano Menezes está tendo. E aí agora fazendo uma analogia ao Caxias também, o Júnior Rocha conseguiu já ajeitar a equipe do Caxias. Vamos ver o que vai acontecer com esse treinador que vai vir para o Juventude. Que aí nós tem alguns nomes, né, Miguel? Tem o Lisca, tem o Maurício Barbieri, tem o Eduardo Barros. São 3 ou 4 nomes que estão na lista, mas parece que o Lisca é o favorito até o presente momento. Não sei se realmente... Só o Lisca, que eu... Tem aquela história, né? É meio conclave essas histórias, né? Tu entra papa e sai cardeal, né? Mas, se bem que o Mano Menezes foi a imprensa de Porto Alegre que botou ele de volta lá.
E aí eles se acertaram, né? Agora, Juscelito, dentro dessa ideia aí, tem alguma preferência que tu acha que... Nós já vimos esse filme, né? Nós já vimos esse filme, o Campeonato de Juventude agora se salvar do rebaixamento a essas alturas, né? Acredito que sim. Está muito no início, né? Inclusive o Campeonato Brasileiro vai parar daqui a um tempo, porque vai ter o Mundial de Clubes, né? Então um mês vai ficar parado a Série A do Campeonato Brasileiro, só a Série A, Série B, Série C e Série D seguem, mas a Série A ela vai parar durante 30 dias, então é um tempo interessante para os times que não estão tão bem se reorganizar. No caso do Juventude, agora contratou um novo treinador, vai ter algum jogo assim, um atrás do outro agora, mas depois vai ter um bom tempo para reorganizar essa equipe. Como a gente está vendo essa questão do Internacional também, que não está legal, se vai continuar ou não com o Roger, enfim, depois tá uma confusão esses times gaúchos, né, Miguel, porque o Juventude perdeu o treinador, o Internacional não está bem também, está tomando muitos gols nas últimas partidas, então a gente está fazendo meio que uma mescla aqui, porque os times gaúchos estão meio que vamos dizer assim, meio que iguais, né? O Juventude tomando muito gol, agora o Internacional também tomando muito gol, o Grêmio com muitas dificuldades, aí o Mano Menezes não tá conseguindo engrenar, porque não é tão fácil, né? Tu tá pegando um trabalho antigo, tu vai ter que botar toda a tua filosofia, com jogadores que não era daqui a pouco da tua vontade, mas tu tem que fazer esse cara jogar. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer aí. Mas o Juventude agora, como eu disse, o favorito até o presente momento, até onde eu sei, é o Lisca, mas eu não sei se realmente vai fechar como treinador, porque o que a direção do Juventude falou? Que não quer uma aposta, porque o Fábio Matias foi uma aposta, um treinador que não tinha tanta experiência. E dentre esses treinadores que eu citei, o único, vamos dizer assim, que tem mais experiência é de fato, o Lisca. Mas eu acho que é uma derrapagem, né? Você começar um campeonato tão sério, tão de alto nível, se bem que há uma instabilidade nos clubes todos, né? Nesse momento a gente achou que o Flamengo ia despontar, eu acharia que o Flamengo ia ser líder nesse momento, e o líder é o Palmeiras, né? O Palmeiras é um time muito consistente. Pois é, e muito campeonato, os caras cansam, né? Então, quer dizer, não tem ainda... O Internacional pareceu que ia... Tem informação? Gol do Terminou. Botafogo. Não. Terminou no Newton Santos, Botafogo 4, Internacional 0. Porque eu fiquei traumatizado, né, em 2014, pão com banha, gol da Alemanha, né, falava qualquer coisa, era, né, 4-0, que vergonha, né, acho que não cai ainda, o Roger, viu, ainda vai ter uma esperança de que ele resgate eu acho que a virada, a não ser que ele tome outra goleada, né, em seguida, que nem aconteceu com o Juventude, eu acho que a virada vai ser essa pausa aí, né. Depois nós vamos entrar propriamente na dupla Grenal, mas o que tudo indica, o jogo decisivo para o Inter e também para o Roger é na próxima quinta-feira, lá no Uruguai contra o Nacional. Esse é um jogo decisivo para o Roger, sem dúvida. Mas depois nós vamos discorrer um pouquinho mais do Internacional também. Tá bem, Juventude, então, nós vamos aguardar o novo técnico, vamos aguardar aí a reconstrução. Você falou aposta, e aí eu fico preocupado, né, porque não pode ser uma aposta, né? Um time que quer se manter na Série A vai apostar, né, Joselito? A vida não é tão. Agora, essa onda de bet, eu vou apostar na série, né? A mesma coisa que você. Eu não sei, não tenho nem o que dizer. Sabe? Vou apostar, tá? Vamos ver se eu ganhar, ganhei. Uma aposta é isso aí. Se eu ganhar, ganhei. Se eu perder, perdi. Entendeu? E aí a torcida, o investimento. Aliás, me parece que dá uma ansiedade muito grande com essa história da SAF aí. Me pareceu mesmo uma história do Red Bull. Pareceu assim uma infantilidade na negociação, assim, de tipo, o que a gente faz, o que a gente não faz. Ora, meu amigo, né? Se imponha, né? Vamos deixar de ser colono, né? Pelo amor de Deus. E inclusive a gente não conseguiu falar, mas o assunto mais badalado não era nem dentro de campo, era propriamente na terça-feira, até, né, o jogo que o Juventude acabou atuando na segunda-feira contra o Atlético Mineiro, não fez uma boa partida, perdeu, como se diz, perdeu bem perdido para o Atlético Mineiro aqui no estádio Alfredo Jaconi, um ótimo público, mais de 10 mil pessoas me parecia que tinha no estádio, e o Juventude não vem fazendo boas partidas. Também tem essa questão que a gente está falando aí, o Fábio Matias não caiu só pelas goleadas, mas também pela consistência que o Juventude não vinha apresentando. O Juventude, eu concordo contigo, eu falei isso em algumas jornadas, inclusive, me parece que depois do 6-0 o Juventude se perdeu, o Juventude não conseguiu assimilar, tomou um 6-0, é horrível, ok, mas vamos pro jogo, segue o campeonato. Não, me parece que depois de lá o Juventude não se encontrou mais.
um abalo psicológico absurdo, e desde lá o Juventude não consegue se encontrar. Então agora, com essa troca de treinador, vamos ver, né? Há um ponto positivo nisso, é que o time não fica sangrando no campeonato, né? Entendeu? Não fica muito tempo sangrando, já troca, porque se tu fica arrastando, fica nessa aí, tomou 6, daí ganha de 1-0, pau e corda, daí empata, daí daqui a pouco toma 2, daí aí vai mais 5 partidas, 6, o campeonato entra mais para dentro, a chance de recuperação a males que vem para bem, né? Daqui a pouco, por exemplo, é aquela história, se o Juventude consegue se equilibrar, parar de tomar gol, começa a empatar, então a média de gol vai subir, vai jogando, né? Vai diminuir, né? Não vai ser tão balaio assim, porque o campeonato não terminou, é longo, ela se dilui, né? Vamos dizer assim, vai se diluir essa matemática se o Juventude melhorar. Agora, como tu diz, né? É aquela história da maionese, né? Vai meter um limão, vai meter um vinagre, pode ter que botar fora também, né? Essa é a questão, né? O Juventude ele vai precisar se reencontrar como time, como clube, enfim. Agora a direção fez o que tinha que fazer, na minha opinião, né? Acabou até demorando um pouquinho, mas fez o que tinha que fazer. Viu que o treinador não ia dar mais conta, não tinha mais o que tirar dessa equipe. Tem que trocar, não adianta, não tem muito o que fazer. E geralmente quando a direção fala que o treinador vai seguir e está prestigiado, meu amigo, no outro dia a direção está em reunião para demitir o treinador. Esse é o código que eu já estou vendo de várias direções, não é só do Juventude, eu já vi do Caxias, do Inter, é meio que uma prática do futebol. A direção diz, não, o treinador vai seguir, está prestigiado. Se ouvir a palavra prestigiado, meu amigo, tu tá lascado. É porque tem que voltar no mesmo ônibus, né? Só para poder dar a chance de chegar em casa e cada um para um lado. Bom, agora podemos demitir, o cara já foi, né? É mais ou menos isso, para não ficar verdade. O climão, né? É bem isso aí mesmo. Como é que tu vai demitir o cara e ir pra coletiva depois, né? O cara vai, né, tem que demitir por WhatsApp hoje em dia, né? Vai saber o que vai acontecer, né? Do jeito que tá a coisa, meu amigo. E também os treinadores que, claro, tá ganhando uma grana preta. Qualquer semana já dá uma grana, né? Qualquer semana desses caras aí é o nosso ano inteiro, mais que isso, né? Então, com certeza. Entende, né? Então, quer dizer, ele já sabe que vai sair. Ele já sabia que ele ia sair depois de 6-0, entendeu? Ele já viu que ele tinha perdido a mão. Mas quanto ele ganhou do Flamengo até aqui, ganhou mais um mês de salário, tu entende? E é grana, entendeu? Com um mês de salário tu compra um apartamento. Eu acho que não ia ficar também, eu ia ficar, pode tomar 400-0, vamos melhorar esse time. Só que, claro, tem que manter a máscara, né? Vamos lá. Desculpe, né, se eu sou muito cínico nessas coisas, mas não dá para não ver isso, né? Exatamente. Mais ou menos por aí, tu não tá tão errado assim, não. Principalmente em questão de um mês comprar um apartamento, alguns, né? Mas claro, né, Joselito, tu não vai deixar, né, né, vai chegar em casa e vai dizer, pedir para sair por dignidade, né? Tá, tudo bem, mas e a BMW que tu comprou, né? Tu vai pagar como? Fica mais um pouquinho, paga a BMW. Vai pagar? Uma BMW que eu nunca vou comprar trabalhando do jeito que eu, né, não sei que eu aposte na Bet, que eu vou falar, eu posso apostar na Bet que eu não vou falar nenhuma besteira durante um programa e eu mesmo vou perder o programa. Então é muito alto o cachê desses caras aí, né? É verdade, é verdade. Bom, do Juventude é isso, então, né? O técnico, a gente vai, em qualquer momento, se tiver informação, eu vou falar com você. E para fechar de Juventude, já que tu falou do Luciano Brandalize, vamos falar das Esmeraldas, né? As Esmeraldas que acabaram empatando com o Internacional pelo Brasileirão Feminino Série A. Então, o time feminino do Juventude empatou em 1-1 com o Internacional. O Juventude abriu o placar com o Leca aos 12 minutos do primeiro tempo. O Inter empatou com o Belém Aquino aos 29 minutos. O jogo foi válido pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino da Série A. Foi disputado na noite deste sábado, dia 10, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Com o resultado, o time do técnico Luciano Brandalize fica com 6 pontos no 14º lugar da competição nacional. Na 11ª rodada, o Juventude enfrenta o Instituto 3B em Manaus. O jogo será no domingo, dia 18, às 18 horas, na Arena da Amazônia, Miguel Brandino. Muito bem, ok. De Juventude, então, era isso, eu acho, né? Vamos virar a página. O que tu achou do jogo? Né? Caxias e Retrô, haja coração, amigo, não é? Como dizia o nosso amigo Galvão Bueno, né? Nosso ídolo em comum, porque eu também sempre gostei do Galvão Bueno, achei que ele sempre foi um narrador
nacional, até aparecer outro do cacife de Luciano do Vale, Galvão Bueno, é difícil, não é assim. Algumas pessoas não são substituíveis, né? Dizem que ninguém é insubstituível, mas algumas são mais do que outras, né? Algumas constroem melhor, e claro que também o ódio, né? Tem gente que odeia, né? Tem gente que odeia esses caras por enfim. Mas haja coração. O Caxias deu aquele susto na torcida, jogou muito mal o primeiro tempo, se reconstruiu, não é? Nos encontramos no estádio, né? Tiramos fotos e tal, né? E a dona Marisa mandou um abraço aí também, a dona Célia, Dia das Mães, estivemos lá prestigiando. E eu gostei, Joselito, né? Gostei, acho que a torcida aprendeu a empurrar o time, né? Foi aplaudir, enfim, né? Porque não é fácil, tem que levar o time no grito às vezes. O cara tá dentro do campo, ele ouve. Sim, sem dúvida alguma. Eu só quero fazer uma ressalva, quero puxar a orelha do torcedor do Caxias, que eu acho que o torcedor do Caxias pode ir um pouquinho mais a campo. Deu 1.000 a mais do que foi nos últimos jogos. Qual foi a renda hoje? Foi 3.500 pessoas no estádio. Eu acho que o Caxias merece pelo menos 5 mil. Pelo menos 5 mil. Eu acho que o Caxias merece isso. Não, tinha 3.500. Mas foi próximo. Eu contei até 2.900, mas daí eu perdi a conta. Comecei de novo. Muito bem. Mas, enfim, é só uma observação que eu acho que o Caxias, da forma como está fazendo, principalmente após a chegada do Júnior Rocha, o Caxias está merecendo ter mais torcida, e o Caxias tem mais torcida. O torcedor tem que acreditar um pouquinho mais. Eu sei que nos últimos anos teve todas essas questões relacionadas a bater na trave, enfim, mas o torcedor do Caxias tem que esquecer e tem que apoiar, porque me parece que esse time, principalmente no segundo tempo, a gente vinha falando, né, Miguel? Mas que jogo que o Caxias vai se espelhar, em que tempo o Caxias vai se espelhar daqui para frente? Hoje tem um tempo, não um jogo, mas um tempo o Caxias pode se espelhar, o segundo tempo diante do Retrô. Mas vamos começar pelo começo, como diria, né? No primeiro tempo, o que eu analisei de Caxias e Retrô? Eu vi que a equipe do Retrô, ela veio muito fechada, uma equipe muito... exatamente, veio para não jogar bola, veio para empatar, veio para... Né, tiro de meta era 300 minutos, uma falta, e aí a gente falar de arbitragem é um pouco complicado, eu não sou muito de falar, mas é impossível não falar do árbitro da partida deste domingo, pois o critério dele era totalmente absurdo. Uma falta igual para o Caxias ele não dava, uma falta para o Retrô ele dava. Então faltou um pouquinho de critério para o Paranaense na tarde deste domingo no Estádio Centenário. Mas tirando isso, que eu não gosto de falar de arbitragem, porque não é minha especialidade. Mas ficou muito evidente, né? Na verdade. Sim, ficou extremamente evidente o que aconteceu. E não só o torcedor, como todos nós da imprensa também vimos e temos como também emitir a nossa opinião, né? Mas o Caxias no primeiro tempo ele não conseguia jogar. O Retrô conseguiu anular alguns atletas do Caxias que tem muita qualidade, como Thomas Bastos. O Helder acabou saindo machucado, entrou o Willen no primeiro tempo e não entrou bem no primeiro tempo, entrou meio frio, não conseguia fazer jogadas. O Caxias em si não estava legal, né? O Caxias não conseguia, o Douglas Esquilo até tentava pelo lado esquerdo, o Iago pelo lado direito, aí ora o Iago foi pro lado esquerdo, o Douglas Esquilo veio pro lado direito. O Júnior Rocha gosta de fazer isso até para confundir um pouco a marcação. Pedro Cuiabá e o Vini Guedes são os dois jogadores, agora se firmaram total ali no meio. A zaga muito firme, gostei muito do Alan, o zagueiro pelo lado esquerdo, camiseta número 33. Lucas Cunha também foi muito bem. Thiago Enes e Marcelo está crescendo. Marcelo não fez um bom gauchão, mas na Série C está sendo um bom lateral esquerdo. O Thiago Enes também está crescendo. O time do Caxias como um todo está crescendo. Isso é muito importante. Falha, né, José? Apesar da falha do gol, né? Que foi um gol de tiro de meta, né? Não pode, né? Total, quer dizer, não né, pode. Não pode, total, que né? tomou. Foi, né? Não deveria não deve. ser, né? Não deve, não é que não pode. Não deve tomar um gol como o Caxias tomou. Mas tudo isso é dentro de uma construção onde é claro que agora o Júnior Rocha já tem um bom tempo de treinamento, mas ainda ele está construindo a equipe, ainda está construindo aquilo que ele busca como time para a equipe do Caxias. Então são erros que com certeza ele vai ajeitando aqui, ajeitando ali, e o gol que o Caxias tomou, sem dúvida alguma, foi erro de posicionamento tanto do lateral direito quanto do zagueiro. Porque quanto do goleiro, o Michael Douglas saiu mal. Saiu muito mal. O Thiago Coelho é um bom goleiro, ele salvou o Caxias em Florianópolis, onde o Caxias venceu, né? Após 11 anos
de Campeonato Brasileiro de Série C, o Caxias conseguiu uma vitória fora de casa, e uma vitória, não foi qualquer vitória, né? Foi lá dentro do Orlando Scarpelli, a gente sabe toda a história que tem Caxias e Figueirense, e o Caxias conseguiu uma bela vitória lá no estádio Orlando Scarpelli, onde a última vez que o Caxias tinha jogado lá, tu sabe qual foi o último ano que o Caxias jogou lá, Miguel Brambila? Não tenho a mínima ideia. Foi exatamente lá em dezembro de 2001. Foi a última vez que o Caxias tinha jogado contra a equipe do Figueirense lá no Orlando Scarpelli. Então também foi tem todo aquele jogo que foi pro tapetão, não é? Que acabou antes. É o jogo que não acabou, né? O jogo que não acabou. Porque, e o que o Caxias perdeu no tapetão, injustamente, eu diria, né? Sim, então, foi maior. Teve até grandes cronistas esportivos do Brasil, né? O Milton Neves falou que foi a maior roubalheira da história do futebol brasileiro, foi o que aconteceu lá. Milton Neves falou que foi a maior roubalheira do futebol brasileiro, oferecimento Adidas. O mestre do Merchan, né? Aliás, eu queria ser o mestre do Merchan, né? Não tira a razão dele, né? E daí? É isso aí. Mas, enfim, o primeiro tempo o Caxias não jogou bem. O Caxias não teve intensidade, o Caxias não conseguiu jogar nem por dentro, nem pelos lados. José, desculpa, continuando a tua análise. Por quê? Porque o Caxias não jogou bem por causa dessa ainda falta de característica que não deu tempo, ou também porque o Caxias está lidando ainda, porque eu já guardei essa frase para dizer, vou dizer ela agora, o Caxias vai ter que saber lidar com a malandragem da Série C, porque não é a mesma da Série D. Os caras vêm jogar aqui no Centenário para catimbar, para arrancar o empate e, se possível, um gol no contra-ataque. A gente já viu isso com o Floresta, né? E no outro jogo eu não fui na segunda-feira, mas também, né? Enfim, os caras não jogam, né? E aí o Caxias parecia tímido, né? Eu disse lá no nosso camarote, o Caxias tem que se impor, fazer falta, tomar um cartão, mas você não vai apanhar desses caras aí. Desculpa. O que eu vi no primeiro tempo? Faltou isso exatamente, faltou intensidade, faltou imposição da equipe do Caxias. Faltou o Caxias dizer, eu tô em casa, eu vou para cima de vocês e acabou. Primeiro tempo o Caxias foi passivo, o Caxias foi apático, não conseguia, tentava, entrou na marcação do Retrô, o Retrô marcou muito bem e saía no erro do Caxias, tanto é que o gol do Retrô foi um erro do Caxias, foi um gol de tiro de meta, ok, mas foi um erro do Caxias. Quando tu faz gols, um contra-ataque, exatamente, o Michael Douglas recebeu na meia esquerda, entre o Thiago Enes e o Lucas Cunha, falha dos dois, e também falha do goleiro Thiago Coelho, que saiu muito mal, deu o canto total ali para o Michael Douglas, e aí o Michael Douglas também, com toda a categoria, mandou no fundo da rede. Mas o primeiro tempo em especial... Mas a dificuldade que eu vi da equipe do Caxias, principalmente, foi em relação a isso, a essa não construção, que é isso que o Júnior Rocha falou, que o Caxias ia começar aos pouquinhos fazer construção de jogo. No primeiro tempo eu não vi isso. Botar um centroavante, né, dentro da área já ajuda. Tem que ver mais ou menos a forma como o time vai jogar, né? Porque o Helder é um centroavante muito mais móvel, é um centroavante que ele vai para cima, tanto é que ele acabou se machucando, inclusive ele voltou no segundo tempo ali no intervalo, eu vi, ele estava com gelo na coxa, não sei se ele já não tem de novo uma mesma lesão que ele teve, vai ficar um bom tempo fora, espero que não, mas é um atleta que ele vem recém de uma lesão, estava se recuperando, estava fazendo gol, ganhando confiança, e hoje, mais uma vez, ele acabou se machucando. Esperamos que não seja nada demais. Mas o que é bom, e isso eu falei para o Zé Teodoro durante a nossa jornada esportiva, que a fase do Caxias está tão boa que o Helder entrou no lugar do Willen, que acabou se machucando, fez gol. O Willen entrou no lugar do Helder, fez gol. Então a fase do Caxias está muito boa, o treinador está conseguindo fazer com que a equipe jogue. Entra um, sai outro, não cai. É o mesmo nível, é um centroavante que não está jogando tão bem, são características diferentes, mas o cara faz gol. Centroavante, eu tenho uma premissa, centroavante para mim não tem que jogar bem, centroavante para mim tem que fazer gol. E os dois centroavantes do Caxias estão fazendo gol. Sim. Mas sabe que eu estava um pouco chateado com esse joguinho pelas pontas e cruzar. Porque eu não sei se eu citei aqui, acho que já citei, eu vi um documentário do Pelé, o maior atleta para mim até hoje, porque não substituíram mesmo os que foram campeões aí e tal, da seleção do Penta, etc. O Pelé, ele era gênio. E ele dizia, o caminho mais curto para o gol é pelo centro.
acha alguém que tabele contigo, que tire a marcação. Ele fala isso no documentário, tá aí para quem quiser ver. Então, o que eu vejo muitas vezes? Primeiro, tudo bem, é moda jogar com o goleiro, dá pouco, né? Mas o cara pega a bola e às vezes o caminho do gol tá para lá, mas eles vão para o outro lado, sabe? A esquerda ou a direita. E não tem ponteiro mais, não existe mais ponteiro. Então fica aquele joguinho lá. Vai tentar conseguir um cruzamento, botar para a área de cabeça. O Caxias fez os gols por baixo. Os gols saíram quando o Caxias, no segundo tempo, tu vai falar, quando o Caxias se organizou, que nós vimos que o Caxias tocava a bola para trás, mas voltava para frente organizado, parou de ter medo, de tirar o pé, porque os caras vinham para acabar com o jogo, né? Caiu meia hora cada falta, o povo inverteu, né? O Caxias tirava o pé para não se machucar também, porque estava meio violento o jogo, eu achei que ia dar briga, inclusive. O que foi importante, principalmente no segundo tempo, é a entrada do Calisson. O Calisson entrou pelo lado direito e ele complicou a vida, principalmente do Salomão, lateral esquerdo, e o Ryan, o que é o zagueiro pelo lado esquerdo da equipe do Retrô. E isso trouxe muitas dificuldades para a equipe do Retrô. E aí cresceu o Thiago Enes, se aproximou o Pedro Cuiabá por ali, muitas vezes o Tomás Bastos começou a fazer mais aquela, vamos dizer assim, aquela circulação que é o que o Tomás Bastos tem que fazer. Ele buscava muito a bola no segundo tempo também, mas ele organizava a equipe, chamou o jogo, faltou isso. Faltou isso no primeiro tempo. E eu disse também durante a jornada esportiva que está precisando um pouquinho mais de Tomás Bastos, e o Tomás Bastos não estava jogando bem no primeiro tempo, como todo time, mas apesar ele é a referência técnica, ele é o capitão, e ele não estava jogando bem também. Apesar que no primeiro tempo o Caxias teve um suspiro que foi uma defesaça do Volpe ali, né? Vamos combinar aqui. Sim, o chute do Pedro Cuiabá. Um chute do Pedro Cuiabá no finalzinho, ali, né? No finalzinho do primeiro tempo, mas foi muito pouco, o Caxias não chutava gol, o Caxias não chutava gol, o Caxias não agredia, o Caxias não... Exatamente. O Fabian Volpe praticamente não trabalhou nessa bola, que foi uma bela defesa do Fabian Volpe, mas não foi, o Caxias foi abaixo no primeiro tempo, mas daí no segundo tempo foi totalmente diferente. O Caxias foi um time intenso, um time que não dava chance para a equipe do Retrô, e a qualquer momento a gente via que o Caxias ia empatar, e quando empatasse, a qualquer momento o Caxias ia virar. Por quê? Exatamente. Porque o Caxias começou a fazer a construção. Tanto é que os gols não são por acaso. Os gols são construção da equipe do Caxias. Exatamente. O Caxias tocava a bola, o William Mota começou a escorar, fazer aquele pivô de centroavante, o Tomás Bastos começou a se aproximar um pouquinho mais, o Carlson pelo lado direito começou a fazer a inversão, o Iago pelo lado esquerdo fez um belo jogo. O primeiro gol, até eu acabei, na hora que eu narrei o gol, eu não sabia se era gol contra, se era gol do Iago. Pareceu gol contra. Me pareceu gol contra, porque ele tentou chutar, tentou cruzar. Foi dado como gol contra, mas que não interessa. Do Claudinho. A bola indo na direção do gol, né? Para mim é gol de quem chutou. As redes sociais do Caxias colocaram o Iago, mas em algumas outras que eu acabei vendo deram gol contra do Claudinho. Então, eu vou dar crédito para quem tentou, que foi o Iago. Então, o gol do Iago no primeiro, na tentativa, digamos assim, né? Então, gostei muito também do Iago pelo lado esquerdo, principalmente no segundo tempo, que aí sim ele começou a espetar mais do Iago pelo lado esquerdo, o Calisson pelo lado direito, aí o Tomás Bastos organizando, o Pedro Cuiabá e o Vini Guedes no meio também organizando isso, e a zaga, para mim, eu escolhi como melhor em campo o Alan, o zagueiro da equipe do Caxias, camiseta número 33, porque ele roubou muita bola no meio campo, muita bola que o Caxias vinha em contra-ataque, era o Alan que acabava roubando, mas também se desse para o Iago. Pé, né? Firmou o pé. Exatamente, sim. E o Iago também poderia ter sido escolhido, o próprio Calisson, que entrou no segundo tempo, também poderia ter sido escolhido como melhor em campo. O Caxias hoje foi um time coletivo no segundo tempo, dentro daquilo que a gente está vendo da construção que o treinador Júnior Rocha está fazendo. A gente está vendo que o treinamento realmente me parece que está acontecendo. Aos poucos aí o Caxias vai demonstrando, que eu não estou dizendo que o Caxias vai subir, que o Caxias vai se classificar, tem muito campeonato pela frente. Mas o Caxias está demonstrando que pelo menos ele está querendo esse ano. E um dado bem importante, né, Miguel? O Caxias já tem 12 pontos, mas o Caxias chegou a 9 pontos em 2024 na 11ª posição, na 11ª rodada.
o Caxias já tem 12 pontos de 15 disputados. É uma campanha excelente, né? Só acabou realmente perdendo aquela partida por Confiança lá em Sergipe, e depois disso o Caxias só venceu. Nós vamos ouvir um pouquinho do treinador, só um pouco aqui, mas eu já antecipo, né, que o discurso é para evitar empolgação, né? Porque a empolgação, né? Então vamos lá. Tinha comentado antes do jogo que ia ser um Caxias, né, que ia buscar bastante o ataque, né, mais agressivo, tinha comentado. O Caxias hoje, no começo não teve tantas oportunidades, né, mas o que foi importante para fazer o Caxias ser mais agressivo no segundo tempo, onde vira a partida? Bom, antes de iniciar, não poderia deixar de agradecer a nossa torcida, cara. Eu acho que vem de encontro aquilo que a gente vem conversando sempre nas entrevistas, de que se o torcedor vir nos apoiar, vai dar, se não vir nos apoiar, não vai dar. No momento mais difícil da partida ali, onde a gente estava perdendo 1-0, a torcida, em momento algum, né, deixou de apoiar os atletas e no final aqui chegou a arrepiar a torcida organizada ali, né, cantando, e aí motivou todo o torcedor e ficou uma atmosfera com a qual, pelo que eu sei, fazia tempo que já não tinha aqui, né. Então, em termos assim de Série C, né, isso é bom, cara. A gente fica feliz, né, uma gratidão enorme para a torcida e que vem em maior número que não vão se arrepender. Em relação ao nosso jogo de construção, cara, não é fácil, né, mano? Temos defeito, né? Tu sabe aquela história do feio arrumadinho, né? Então, o feio arrumadinho fica bonito, né? Eu acho que isso, cara, tem que ressaltar, assim, a entrega, a disciplina, porque no intervalo do jogo o que a gente mais falou é para não desorganizar e seguir aquilo que a gente vem se aperfeiçoando, vem se estudando, né? A gente hoje tem a tecnologia a favor, a gente consegue ver treinos de cima, consegue ver o jogo de um ângulo bem mais aberto, e aí a gente vai nos detalhes e a gente vai construindo a nossa vitória a cada sessão de treino. Não é fácil, porque foram poucas sessões até agora, mas foram muito valiosas, né? Foram sessões sensacionais, assim, em termos de dedicação, de comprometimento, de entendimento, de querer fazer, e alma, né? Não tem como ser competitivo sem ter um time com alma, com entrega. Eu acho que a gente evoluiu do jogo contra o Caxias, jogo contra o Guarani aqui, a gente evoluiu a parte ofensiva. Não vou prometer aqui, eu estava brincando até com o Sete ali nas nossas conversas informais aí, não vamos ser o Barcelona, né, mas a gente vai conseguir fazer um jogo de construção melhor, mais agradável de se ver, e aos poucos os atletas vão se aperfeiçoando em cada função nesse jogo posicional aí. Joselito Santos. O Júnior Rocha, ele é um treinador que ele acaba vendo o que a gente está enxergando também, né? E como tu mesmo falou, antes mesmo dele falar aí na entrevista coletiva, o Caxias não pode estar empolgado. O torcedor pode, é um direito do que eu ouvi, torcedor. Né? Não vou bancar aqui o guru aqui também, o sabichão, é que eu ouvi eles falarem isso, né? Então também não quero ser aqui o dono da verdade, Sim. desculpe. Sim. Não, tudo bem. Eu acho que o Caxias tem que ter pé no chão, e eu mesmo disse antes, né, que está muito no começo do campeonato, é quinta rodada, mas em comparação já à campanha do ano passado, o Caxias já dá uma perspectiva diferente. Essa que é a questão. Foi o melhor tempo, né, Caxias... Foi o melhor tempo do ano. Foi o melhor tempo do ano. Eu acho que independente de ser em casa ou fora, o Caxias fez o melhor tempo do ano. Ainda não fez um jogo inteiro. Eu ainda quero ver o Caxias jogar um jogo inteiro com essa consistência. Mas ao que tudo indica, o que o Júnior Rocha está conversando e falando, me parece que o Caxias está crescendo. Isso que é importante. O Caxias não chegou no seu limite. Não, o Caxias tem muito que evoluir. Isso é bom. Isso é muito bom. Porque um time que chega no seu limite, aí não tem mais o que tirar, não tem mais o que fazer. E tu vê que o Caxias tem muito para evoluir. E isso é muito bom, porque tem todo um campeonato pela frente, toda uma primeira fase, e se o Caxias acabar se classificando, não importa se o Caxias classificar em primeiro ou oitavo, isso não importa. O que importa é que o Caxias consiga na 18ª rodada estar dentro do G8, é isso que importa. Claro, se ficar entre os 4 primeiros, é melhor. Sim. Até mesmo pela questão de jogar uma partida a mais em casa, caso não consiga o acesso, tem todas aquelas questões. Mas o que importa de fato, Miguel, e eu falei também durante a jornada esportiva,
é que o Caxias não tem que se preocupar com a liderança. É legal estar na liderança? É legal. Se conseguir se manter, beleza. Mas o Caxias tem que se preocupar principalmente com o G8. Tem que estar preocupado, sim, em se manter dentro do G8. Porque quanto mais tu se manter no G8, mais longe tu tá do Z4. Porque qual que é o primeiro objetivo do Caxias? A gente tem que ser objetivo aqui. O primeiro objetivo do Caxias é o quê? Se manter. Se manter na Série C do Campeonato Brasileiro em 2026. Primeiro objetivo alcançado? Beleza. Qual que é o segundo objetivo? O segundo objetivo é classificar. Classificou entre os 8, beleza. Se classificar e for para o quadrangular, aí o Caxias pode sonhar. Aí, meu amigo, não tem mais o que fazer. Agora, o primeiro objetivo do Caxias é se manter. E mantendo essa campanha como o Caxias está, o Caxias vai, com certeza, conquistar tranquilamente o seu objetivo, que é se manter na Série C. E para a gente não ultrapassar demais aqui o nosso tempo, mas uma coisa que eu vou repetir redundantemente, que eu tenho visto, é que os times são catimbeiros na Série C, né? São catimbeiros, eles caem. É aquele velho futebol lá que a gente via na Série A lá nos anos 80. É aquilo que eu já falei aqui, que às vezes até não é ruim. Para uma seleção brasileira, por exemplo, aqui fiz uma janela que não tá legal, que vai jogar com seleções bem organizadas, um pouco de catimba não faz mal para ninguém, que é a velha malandragem que está surgindo do interior do Brasil, que ainda existe, e que talvez não seja tão ruim. O Caxias vai ter que lidar com isso. Não adianta achar que a bola vai correr igual jogar com o Inter, jogar com o Fluminense, como foi aqui, não é? Tem qualidade, então se nós perder, tudo bem, o jogo vai ficar mais bonito. Mas ali, meu amigo, jogo bonito não marca ponto, né? Mas o que eu vi, Miguel, no segundo tempo, principalmente, foi um time bonito. muito competitivo. O Caxias foi competitivo, o Caxias brigou por cada bola. Eu acho que é isso que daqui a pouco o Júnior Rocha... E o Júnior Rocha ele tem 2 acessos de Série C para Série B, é um treinador extremamente experiente em Série C, então ele conhece, ele sabe todas as nuances, o que acontece dentro dessa Série C, essa catimba que tu falou, tenho certeza que ele também já deve ter alertado os atletas, mas o que eu gostei principalmente da equipe do Caxias foi a competitividade no segundo tempo, e também o Caxias começou a jogar bola. A gente não viu o Caxias jogar bola nos últimos tempos, né? Era balão para cá, para lá, sim. E não, agora o Caxias começou a construir. Os 2 gols do Caxias foram de construção. Sim. E tirar o pé em algumas jogadas mais perigosas, também não arriscar uma lesão grave por nada, né? Que não vale a pena, né? Não entrar na briga. Quando eu digo saber lidar com a catimba, não é ser catimbeiro igual, ir para cima e fazer. Sim. Não, ao contrário disso, é mostrar outra face, mostrar maturidade, né? Eu acho que sim, eu acho que positivamente foi mostrado hoje. O Caxias virou o jogo, não entrou na catimba, né? Porque poderia ser pior, entendeu? Eles entravam, né? Realmente para ganhar o jogo na catimba. Depois tomaram o segundo gol, né? Aí inverteu, ele estava com pressa, né? Enfim, mas isso é feito, qualquer time, infelizmente. Não, claro, é o justo, né? Eles esperavam, né? Sair daqui com empate, assim como outros. E aí a experiência começa a se somar. Tu falou uma coisa certa para a gente concluir aqui, né, que o Caxias está crescendo, a torcida está crescendo, foi a melhor torcida que eu vi nesse sentido, hoje também, quando o time está perdendo, muitas vezes, né, eu já fui muitas vezes também, em outros, a torcida do Caxias fica apática com a possibilidade de tragédia, porque foram sempre muitas tragédias na trajetória até aqui do Caxias. Então tomou o gol em casa de um time meia boca, né, não é um time bom, um time, né, meio catimbeiro, se assemelha a uma tragédia. Então a torcida se cala, né? A torcida se cala e se congela, mas não é, eu acho ao contrário disso. Nessa hora que tu tem que gritar, vamos, sabe? Bota no meio, sabe? E o cara vai ouvir. Muitas vezes, entendeu? O cara pode até inverter jogadas, sabe? Se tem alguém... Às vezes o torcedor de fora ajuda. Não que o cara fique ouvindo o torcedor, mas às vezes, né? Numa fração de segundo, né? Enfim, fica um futebol de construção, um futebol melhor, né? Agora, ainda acho que falta muito, claro. Falta o Caxias entrar na área com mais consistência, não pode ficar, vai ter lesões, não pode, vai precisar de substituições, não é? Não pode ter somente uma peça. Teve um momento ali, acho que foi no primeiro tempo, um cruzamento, uma jogada pela direita, um cruzamento e só tinha 3 zagueiros do Retrô na área, não tinha ninguém do Caxias, ninguém correu para a área com a expectativa de que a bola fosse cruzada, né? Eu achei meio absurdo isso, mas tudo bem, é começo, né? Deu a vitória. Sim. Não, a questão é, como ele mesmo falou, né? O feio é o arrumadinho, né?
Caxias vai Sou eu. se ajustando né, aos poucos. Muito bem, Joselito Santos, estamos aqui no quadro Por Você está assistindo Teoria de Tudo.